Bom, eu já falei com vocês sobre controle de gastos, expliquei sobre o financeiro da clínica, inclusive o vídeo está aqui. Caso você não tenha visto e queira ver antes desse vídeo, você está convidado. Mas agora eu vou mostrar na prática como é que funciona uma planilha simples. Lembrando que essa é uma planilha inicial. Por quê? Quando você vai iniciar numa gestão financeira da tua clínica, você não tem que fazer uma gestão muito complexa. Primeiro começa com o simples, para você controlar literalmente os seus recebíveis e os seus pagamentos. Agora vamos aqui para a tela. Vamos lá, só para vocês saberem, eu estou aqui com um exemplo criado aqui logo ao lado, para vocês conseguirem, basicamente conseguir copiando e colando, já montei a ideia aqui inicial. Mas, vamos lá. Primeiro ponto, o que você tem que ter na tua planilha? Informações sobre data, aí descrição também do que você vai receber ou do que você vai pagar, aí pagamento, faturamento, recebíveis e fluxo de caixa. Bom, vamos lá, para vocês entenderem qual que é a diferença do faturamento para os recebíveis. Faturei 14 mil com a Dona Lourdes, igual ela vai aparecer daqui a pouco aqui no exemplo. Só que ela vai me pagar 5 mil reais. Então, eu faturei 14 mil reais, só que eu vou receber 5 mil reais. Por isso que existe a diferença entre faturar e receber. Vamos lá. Como é uma planilha de controle mensal, o que você vai ter que fazer é colocar os dias. Então, como é que você faz para colocar os dias? Vou colocar aqui a partir de dezembro de 2025. 01/12/2025. Criei aqui, eu vou selecionar a célula, aí vai aparecer como se fosse um maisinho. Eu vou descer até o máximo possível. Aqui nesse mês, como é dezembro, vai ser, se não me engano, até 30 ou 31. Aqui, deixa eu ver. Pronto, aqui, até dia 31 de dezembro. E o que você vai ter que fazer agora? Primeiro ponto nessa estruturação. Você coloca a descrição, os pagamentos, faturamentos e recebíveis. Então, eu vou copiar aqui um exemplo que eu tinha montado. Vou colocar aqui a Dona Lourdes, o Cleiton e o Cleiton 2 vezes, inclusive. Eu vou até colocar um nome diferente aqui para o Cleiton, vou colocar como Josefina. Só para servir como exemplo, eu vou até colocar um valor dela diferente. Eu vou colocar aqui que ela fez uma faceta em resina, vamos supor. Ela fez por 4 mil reais, uma suposição. E você recebeu 2.500, porque o resto ela vai pagar no boleto ou no cartão de crédito. Como é que funciona? Aqui você tem basicamente as datas dos pagamentos que você tem que fazer. Então aqui tem a Dona Lourdes, que vai te pagar 5 mil reais, mas você faturou 14 mil reais com ela quando fez a venda. Tem o Cleiton, que fez talvez uma manutenção de aparelho, por exemplo, e você faturou com ele 200 reais, ele te pagou 200 reais. E tem a Josefina, que, aqui tá até o valor errado, mas que você faturou com ela 4 mil reais e ela vai te pagar 2.500. Por que é importante você ter descrito isso com os dias? Primeiro, para controle seu, para você saber quando é que você vai receber, quem você tem que cobrar. E segundo ponto, para você ter um controle do teu fluxo de caixa. Por quê? Vou até copiar a fórmula aqui, mas, aliás, não vou copiar, mas eu vou fazer. Mas vamos supor, vamos falar que no dia 1 de dezembro, eu tinha 100 mil reais em caixa. O que seria esse caixa, para vocês entenderem? O caixa é o valor que você tem em conta. Então eu tenho 100 mil reais em conta. Vamos lá. Tenho 100 mil reais na minha conta aqui da empresa. Essa coluna aqui, ela vai ser com a configuração da moeda. Então formatar como moeda. E como é que eu vou fazer esse controle? Vamos lá. Comecei no dia 1 com 100 mil reais, certo? Dia 2, eu recebi da Dona Lourdes os 5 mil reais, correto? Qual que vai ser a fórmula? Vai ser o dia, então aqui no fluxo de caixa, esses 100 mil reais, menos algum pagamento que eu poderia ter feito no dia 2 também, mais esse recebível da Dona Lourdes que foi de 5 mil reais. Então, nesse dia 2 aqui, eu tenho que ter no caixa da empresa sempre 5 mil reais. Só que, se eu for, por exemplo, aí o que eu faço? Eu copio e colo, tá? Então, eu vou pegar a fórmula aqui, vou copiar até o dia 31/12, e se eu copiar, vocês vão reparar que, por exemplo, no dia 5/12, o caixa da empresa chegou em 93 mil. Só que no mês eu vou finalizar talvez com 4 mil reais, porque eu tive mais gastos do que pagamentos nessa planilha de exemplo aqui. Por que eu falo isso para vocês entenderem? Porque nesse caso aqui eu teria talvez tomado um prejuízo com a empresa, e é por isso que é importante você controlar o teu caixa. Por quê? Vamos supor, tá? Eu vou montar uma outra suposição. Dia 1 de dezembro você começou com 0 reais. Aí o valor é igual a 0. Chegou dia 2, você recebeu 5 mil. Aí você vai lá e gasta os 5 mil reais. O que vai acontecer? Vai chegar dia 5,
e você vai ficar 12 mil reais na verdade negativo se você gastar os 5 mil. Então eu vou pegar aqui, ó, dia 5, vamos falar que eu misturei pessoa física com pessoa jurídica e gastei 5 mil reais com uma viagem. Viagem da família. O que acontece? Quando eu tiver que pagar as contas no dia 5, eu vou ficar 12 mil reais negativo. Ah, ok, depois eu vou receber, mas no final do mês eu estarei com 9.300 reais ainda negativo. E é por isso que é importante você saber do teu fluxo de caixa, até você saber quais são os teus picos, quais são os teus vales e como você controla isso ao longo de um mês. Para que você não ache que, por exemplo, fechei o mês e tô com 60 mil reais na conta. Putz, esses 60 mil reais aqui é dinheiro livre, posso gastar. Às vezes não. Esse dinheiro pode ser o necessário para você pagar a tua folha de pagamento no dia 5, mais o aluguel, mais o custo com material. Então, por isso que você tem que analisar o teu fluxo de caixa e eu sempre recomendo que você tenha uma planilha com uma previsibilidade de uns 3 meses de custos que você vai ter na clínica. Porque assim você consegue colocar novos projetos, iniciar novos projetos e você também consegue ter o controle para saber que no pior cenário vai acontecer X, Y, Z. Então, basicamente, para isso que serve esse controle de fluxo de caixa. Aí, ok, tá montada a tua planilha, você tem aqui a descrição para você conseguir controlar e saber quem você tem que cobrar, o que tem que pagar. Tem o pagamento, tem o faturamento, recebíveis e o fluxo de caixa para controlar realmente. Lembra sempre o seguinte, tem muita empresa que quebra porque não consegue sustentar o capital de giro. Lembrando, o que é o capital de giro? Capital de giro é, por exemplo, vamos supor aqui, nessa situação aqui, reparem que no dia 5 eu tenho que ter 12 mil reais em conta para pagar. Então, se eu não tiver 12 mil reais, o meu capital de giro eu posso quebrar, por exemplo, porque eu não tenho esses 12 mil reais. Óbvio que nessa situação você não vai quebrar, só você ir no banco, mas em situações mais graves você poderia quebrar porque não tem esses 12 mil reais para pagar de folha salarial, no dia 5. Mas enfim, isso é um tópico um pouco mais complexo, que é até esse outro ponto que eu vou entrar aqui. Aqui está uma planilha básica, certo? Eu vou citar com vocês alguns pontos que conforme você for incrementando, você vai perceber necessidade para melhorar o teu financeiro. Você vai ter que ter algumas outras 4 planilhas. Você vai ter que ter uma planilha para controle de inadimplência. Por quê? Se você parcela no boleto, você vai ter gente que vai te dar calote. Se você tem calote, você tem que ter um controle das pessoas que estão te caloteando para você conseguir encaminhar para um jurídico ou para você conseguir pelo menos saber quem você tem que cobrar e conseguir ter noção de quando a pessoa vai pagar ou algo do tipo. Então, por isso que é importante você ter uma planilha de controle financeiro da inadimplência, uma coisa separada. Aí você também vai ter uma planilha para controle de fluxo de caixa. Por quê? Se você tem inadimplência, automaticamente o que eu coloquei naquele fluxo de caixa ali, vamos supor, tá? Josefina não pagou, mas ela tá aqui como um recebível, só que ela falou que ia te pagar no dia 25 e ela tinha que te pagar dia 24. Então você não pode contar aquele dia 24. Então você tem que ter uma planilha para ter um controle do teu fluxo de caixa para saber qual que é realmente a diferença entre o que está nisso aqui para o fluxo de caixa. Se a gente for falar termos técnicos, existe uma diferença. DFC é demonstrativo de fluxo de caixa. DRE é demonstrativo do resultado do exercício. Bom, então sempre tem esses controles. Aí o outro ponto aqui também é você ter uma planilha para controle dos gastos do seu cartão de crédito. Lembrando, não misture pessoa física com pessoa jurídica. Gasto de pessoa física é gasto de pessoa física, gasto de pessoa jurídica é pessoa jurídica. Isso pode te dar estresse tanto no imposto de renda quanto com a Receita Federal por sonegação ou algo do tipo. Mas para esse controle dos gastos, por que você tem que ter? Para saber literalmente aonde você está gastando e se está tendo gasto inútil. Por quê? Você e qualquer empresa sempre passa por uma dor de barriga, sempre vai ter um momento de queda. E quando você tiver a queda, você tem que saber quais são os seus custos para saber onde você tem que cortar e como você pode melhorar. Então, tem essa planilha de controle de gastos do cartão de crédito separado, porque aqui, por exemplo, eu poderia colocar no dia 21, pagamento, cartão de crédito. Vamos falar que eu pague 10 mil reais de cartão de crédito. Pronto, eu sei que eu vou pagar os 10 mil reais, mas agora o que foi gasto? Eu faço uma planilha separada. Afinal, você provavelmente vai ter até uns gastos mais caprichados no cartão. Então é bom você ter o controle de uma planilha separada para não poluir muito a sua imagem aqui do DRE. E aí, a última coisa, você tem que tornar essa planilha um pouco mais robusta.
Como é que eu falo para ter uma planilha um pouco mais robusta? Aí você pode fazer projeção de um ano, então qual meta você quer alcançar. Você pode projetar a disparidade entre o faturamento e os recebíveis. Então, por exemplo, Rafael, eu sei que a cada 100 mil reais que eu faturo eu recebo 75, tem uma disparidade de 25%. Então você consegue fazer essa projeção para conseguir ver qual vai ser a sua despesa naquele mês. Porque vamos supor que eu tenho 100 mil de faturamento, eu vou ter 75 mil reais de recebíveis, eu quero ter 20% de margem de lucro. Então eu tenho que ter 15 mil reais de lucro no final do mês. Então os meus custos e minha despesa, somado com o imposto, então impostos mais despesas gerais da clínica, você vai ter no máximo um custo de 60 mil reais. Vai ser essa a tua métrica. Mas, enfim, então essas aqui são umas coisas um pouquinho mais robustas. Inclusive, eu posso até montar um vídeo sobre planejamento estratégico para 2026, que eu acho que vai ser interessante para vocês verem. Bom, isso seria a explicação sobre a planilha em si. E se você gostou desse vídeo, eu peço para que se inscreva no canal, deixe um gostei. E também, caso você queira essa planilha de fato, a gente vai deixar aqui na descrição para você conseguir ter acesso. E não se esqueça, não tem milagre, tem processo.